Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1. Se você abrir no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, fica mais fácil, porque a carta de Paulo a Tito fica bem pertinho ali, perto de Hebreus, já próximo do fim aí da sua Bíblia, tá? Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, os versículos 4 e 5. Tito, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Amém. Você pode dizer amém? Diga assim para a pessoa do seu lado: Deus lhe chamou para pôr em ordem a bagunça. Você tomou posse dessa palavra, meu irmão? Foi exatamente para isso que Deus nos chamou, para pôr em ordem o que está em desordem. Porque, irmãos, a gente só coloca em ordem o que está em desordem. O que já está ordenado, a gente não precisa mais ordenar. Aquilo que já está organizado, aquilo que já está tudo certinho, direitinho, a gente não precisa mais pôr em ordem. Mas aquilo que está desordenado, a gente precisa colocar em ordem. E é exatamente isso que Paulo está dizendo ao seu pupilo. Tito, irmãos, era um jovem pastor, um discípulo de Paulo. E Paulo tinha deixado ele numa igreja que ele tinha começado. E agora Paulo o envia à ilha de Creta, que lá também já tinha uma igreja formada. Só que, entenda bem, Paulo tinha começado o trabalho, mas como ele precisou viajar, ele não pôde terminar o que ele começou. Então ele começou a organizar a igreja. Preste bem atenção, ele começou a organização da igreja, a igreja estava tomando formato, a igreja estava tomando forma, a igreja estava criando um corpo. Só que quando ele estava no meio do trabalho, ele precisou viajar. E ele deve ter pensado: quem é que eu mando para lá? Quem eu mando? Vou mandar Tito. Ele manda Tito para aquela igreja. E quando Tito chega lá, de fato, ele encontra muita coisa para colocar em ordem. E como Paulo, ele era um homem muito responsável, ele disse assim: eu coloquei Tito no lugar onde eu sei que ele vai ter dificuldade. Então deixa eu escrever uma carta para ele. E no início dessa carta, ele escreve exatamente o que a gente leu agora. Ele diz assim: Tito, meu verdadeiro filho na fé comum. Ou seja, ele está dizendo assim: a gente tem algo em comum, e o que é comum entre a gente é a nossa fé. Eu mandei você a Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. E essa palavra, irmãos, de Paulo a Tito, é a palavra de Deus a todos nós. Todo lugar e toda situação que Deus nos coloca é para a gente pôr em ordem. E nós precisamos entender isso antes de reclamar. Tem muita gente que pode estar reclamando por esse momento da sua vida. Tem muita gente que pode estar reclamando por essa fase da sua vida, mas se você tiver esse entendimento, tudo vai ficar mais fácil. Sabe por quê? Porque Deus não deixa ninguém desavisado.
Irmãos, Deus não joga bomba na nossa mão. Deus não joga a gente no meio do fogo para se queimar, não. Se Ele entregou algo na nossa mão para a gente cuidar, é porque Ele sabe, eu sei que esse meu filho, essa minha filha, vai colocar em ordem aquilo que está em desordem. Você pode dizer amém? Então, antes de reclamar, tome posse dessa palavra. Tem alguma coisa dentro da sua família, tem alguma coisa na sua profissão, tem alguma coisa nesse momento da sua vida que está precisando entrar em ordem? Não é outra pessoa quem vai fazer isso. Diga assim comigo: graças a Deus, sou eu. Olha o que você disse, viu? Porque às vezes colocar em ordem alguma coisa dá trabalho. Você ordenar o que está desordenado dá trabalho. Mas foi para isso que Deus te chamou. Amém? Deus nos chamou para isso. Todo lugar que Deus nos coloca é para, de alguma forma, em algum momento, em algum trabalho, em alguma palavra, a gente colocar em ordem o que está em desordem. Então, para início de conversa nessa manhã, nós precisamos estar alinhados. Toda situação difícil, complicada, que nós estivermos vivendo na nossa vida, nós precisamos olhar para essa situação e dizer: meu Deus, graças a Deus, porque o Senhor enxergou em mim alguém capaz de colocar em ordem o que está em desordem. Amém, gente? E eu quero, junto com vocês, analisar algumas histórias da Bíblia que revela isso. Que Deus não joga e não coloca a batata quente na mão de ninguém. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, seja em qual esfera da nossa vida for, meu irmão, Deus só faz isso porque encontra em nós capacidade. E entenda, quando nós não temos a capacidade, Ele nos capacita. Quando Deus quer que a gente coloque em ordem algo da nossa vida, ou o ambiente que nós estamos, se Ele nos ordena, Ele vai capacitar. Ele não vai colocar você para fazer nada sem que do alto venha a capacitação. Você pode dizer amém? A primeira história que eu quero com vocês meditar é a história de uma jovem muito bonita. E o livro dessa jovem, que tem o seu próprio nome como título, é o único livro da Bíblia que você não encontra a palavra Deus, nem Senhor, nem Jeová, nem Adonai. É por isso que alguns teólogos atribuem esse livro um livro mais romântico do que sacro. O livro de Esté. E como se desenhou a história dessa jovem? Quem dominava o mundo nesse momento era o Império Persa. E quem estava no trono era o imperador Xerxes, ou conhecido também como Assuero. E a palavra diz que esse homem estava casado com uma mulher chamada Vasti, e ele era imperador de um vasto reinado. Um dia, ele pensou em fazer uma grande festa para ostentar a sua glória. E festa naquela época, gente, eram vários dias. E ele chama todos os seus líderes, aqueles reis que estavam debaixo do seu domínio, e ele prepara uma grande festa, e a palavra diz que ele, querendo mostrar ainda mais a sua glória e o seu poder, num ponto muito alto da festa, onde ele já estava muito bêbado, ele então manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti. E quando ele manda chamar Vasti, ela diz para quem a chamou: diga a ele que eu não vou me apresentar para um monte de bêbado. E ela não vai. Passa a festa. Depois da festa, os conselheiros do rei Assuero chamam ele e diz assim: o senhor precisa fazer alguma coisa. O senhor deu uma ordem à sua esposa e ela não cumpriu. Isso pode servir de mau exemplo para as outras mulheres. Então o senhor precisa se posicionar. Então ele destitui Vasti de rainha e de esposa principal. Passa um tempo,
E agora os seus conselheiros dizem: o senhor precisa agora de uma outra rainha. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concurso. E o senhor vai escolher entre as jovens do seu império uma moça que será a sua rainha. E faz isso. Entre essas moças, tinha uma moça chamada Hadassa, que era judia, os seus pais tinham morrido, e ela vivia sob a tutela de um primo chamado Mardoqueu. E a palavra diz que essa moça chamada Hadassa, ela entra nesse concurso, mas ela muda o nome. Hadassa era o nome hebraico dela. E o seu primo, tentando esconder a sua nacionalidade, muda o nome dela para Esté, que também em peça é estrela. Hadassa em hebraico significa estrela também. E no concurso que o rei fez, ela foi a escolhida como a nova rainha do império. E agora, com muita festa, Esté é colocada no trono do lado do maior imperador daquela época, o Xerxes. O tempo vai passando, e Esté está agora uma rainha, era uma judia, mas vivendo a pompa de ser uma rainha. A Bíblia diz que o rei Assuero escolheu um dos seus principais líderes para honrar. Era um homem muito prático no seu império, um homem com administração impecável, e o rei Assuero queria honrar esse homem chamado Amã, e começou a dar ele honra, e como a gente diz, subiu para a cabeça. E agora Amã se sentia tão honrado pelo rei, que ele queria que por onde ele passasse as pessoas se curvassem perante ele. E como ele tinha um poder de persuasão muito grande, ele concede que o rei lhe dê essa autorização. E agora ele tinha um documento. O documento que ele tinha era: o rei Assuero deu a ele essa autoridade. Onde Amã passasse, as pessoas precisavam se curvar. Só que um dia ele passou perto da entrada do palácio, todo mundo se curvou, mas um homem não se curvou. E ele vai perguntar para as pessoas: quem é aquele que não se curvou perante mim? Elas dizem: aquele ali é o Mardoqueu, é que ele é judeu. E esse povo judeu tem o costume de só se curvar perante o seu Deus. E Amã diz: pois eu quero ver se ele não vai se curvar. E faz de tudo, começa a perseguir Mardoqueu e não consegue. Ele então arma um plano. E o seu plano não era só destruir Mardoqueu. Ele ficou com tanto ódio que o seu plano era destruir todo o povo de Mardoqueu. E ele chega para o rei Assuero e diz assim: olha, rei, tem um povo aqui no seu império que desobedece às suas ordens. Tudo que o Senhor manda fazer, esse povo desobedece. E eu gostaria que o Senhor me desse autorização para exterminar esse povo. E o rei nem precisa se preocupar, que o cofre real não vai gastar um centavo com isso. Eu mesmo vou colocar da minha fortuna dinheiro para a execução desse plano. E tem outra coisa: esse povo é muito rico, porque de fato, gente, o povo judeu sempre foi muito próspero. E mesmo estando na Pérsia como escravo, era um povo muito rico. E ele disse assim: o bom é que quando esse povo for exterminado, o nosso povo vai herdar a fortuna deles. O rei cresceu os olhos e disse: Amã, tudo que você quiser fazer, faça. Selou aquele decreto e entregou na mão de Amã. E a palavra diz que ficou marcado o dia em que todo o povo israelita seria exterminado. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, a palavra diz que ele vai então mandar um recado para Esté. E diz assim: minha filha, está acontecendo assim, assim e assim. Já existe data, já existe mês em que isso vai acontecer e todo o povo de Israel vai morrer. Porque a ordem, irmãos, que estava naquele decreto é que qualquer homem peça, naquele dia, se quisesse chegar na fazenda de um israelita e matar ele e sua família, e ficar com a sua fazenda, ele podia fazer isso. Era o dia do extermínio. Aquele seria o primeiro holocausto. E a palavra diz que quando Mardoqueu manda esse recado para Esté, Esté diz assim para ele: mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pedir ao rei
que isso seja desfeito, já que foi uma ordem dele. Porque, irmãos, quando nós não sabemos que Deus, Ele tem propósito na nossa vida e nos colocou responsabilidade de colocar em ordem o que está em desordem, a gente começa a encontrar dificuldade para fazer as coisas. Ah, mas você não conhece minha família. Ah, mas você não conhece como é lá em casa. Ah, mas você não conhece como é as pessoas que eu trabalho. Ah, você não conhece como é difícil acessar aquela pessoa. Foi assim que Esté fez. Quando Mardoqueu manda para ela um recado dizendo assim: Esté, você precisa fazer alguma coisa. Já está marcado o mês e o dia em que vai haver um extermínio. Ela diz: mas eu não posso falar com o rei. Existe uma lei que diz que qualquer pessoa que aparecer diante do rei sem ser chamado, essa pessoa pode ter sentença de morte. Como é que eu vou aparecer diante do rei? Esté não sabia que Deus tinha colocado ela ali para pôr em ordem o que estava em desordem. E agora eu quero convidar você para ler qual foi a resposta de Mardoqueu para Esté. Abra sua Bíblia no livro de Esté. O livro de Esté, irmãos, fica bem pertinho do livro de Salmos. Então, se você abrir no centro da Bíblia, você vai voltar Jó, e logo depois de Jó você vai encontrar Esté. Esté, capítulo 4. A gente vai fazer uma leitura longa para você entender a história. Esté, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esté convocou Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Versículo 6. Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hatá retornou e relatou a Esté tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Sabe o que Mardoqueu estava dizendo para Esté? Ô Esté, minha filha, agora é crivo do pastor Zoá, tá, gente?
Você está pensando que você está aí porque você é bonitinha, é? Você está pensando que você se tornou rainha porque você passou no concurso de beleza e era mais bonitinha, e aí o rei te escolheu? Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo determinadas situações na nossa vida que a gente olha para o lado, olha para o outro, olha em todas as direções e a gente pensa assim: meu Deus, como é que eu vou fazer? E quando a gente pensa assim, a gente já consegue fazer uma lista de explicações para não fazer, para não se posicionar, para não chamar para uma conversa. E as explicações, elas passam por isso que eu disse nesse tempo. Quem sabe você está vivendo algo dentro da sua família, você está vendo uma situação crescer e ficar cada vez mais complicada, e você sabe que Deus ele já te deu autoridade para reunir todo mundo e te chamar para uma conversa. Mas você já tem uma lista pronta dizendo assim: meu Deus, você não sabe como as pessoas são difíceis lá em casa? Você não sabe como aquele meu primo, aquela minha prima é difícil? A ordem, meu irmão, de Paulo a Tito foi: Paulo, Tito, eu deixei você aí em Creta, foi para você pôr em ordem aquilo que precisava pôr em ordem. No momento em que Esté é intimada por Mardoqueu para fazer alguma coisa, o que é que ela diz? Ô Mardoqueu, você não sabe que quem aparecer na presença do rei pode ser morto? E eu não sou melhor do que qualquer oficial, não. Sinceramente, irmãos, eu acho que quando Mardoqueu pegou aquela carta, ele deve ter respirado, e por isso que a resposta dele para ela foi essa: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Eu não sei o que você está enfrentando nesse início de ano, mas eu acho que você deve estar enfrentando alguns desafios na sua vida. De uma coisa eu sei: se é para você resolver essa situação, uma palavra de Deus para você nessa manhã: resolva. Ah, pastor, eu não tenho capacidade. Deus vai te capacitar. Todas as vezes, irmãos, que Deus ele viu uma situação problemática, Ele levantou alguém para resolver um problema. Deus sempre levanta alguém para resolver um problema. Você acha que, por que Deus está te preparando ao longo desses últimos tempos? Por que Deus te fez passar por certas experiências nos últimos tempos? Porque é para você pôr em ordem. Agora entenda, quando Deus nos chama para pôr em ordem, não é para a gente começar a ser um somador da bagunça, não. Porque às vezes Deus nos coloca no meio da confusão, e ao invés da gente ser o pacificador, o apaziguador, aquele que vai pôr em ordem, a gente entra na confusão. E daqui a pouco Deus olha assim e diz: mas eu coloquei lá para colocar paz, e está participando da bagunça? Foi isso que Mardoqueu disse para Esté: quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Irmãos, Deus ele leva tão a sério esse negócio de pôr em ordem o que está em desordem, que Ele se preocupa até quando a gente vai morrer. A palavra diz que Ezequias tinha sido exímio rei em Israel, mas ele ficou doente. E ele ficou doente porque a palavra diz, em 2 Crônicas, que o coração dele ficou orgulhoso. Deus honrou ele e ele se orgulhou. Aí Deus permitiu que ele ficasse doente. Então o profeta Isaías vai visitá-lo e diz assim: rei Ezequias, Deus manda te dizer que dessa cama que você deitou doente, você não vai levantar, você vai morrer. Só que o recado de Deus não para aí. A Bíblia diz que o profeta continua dizendo: ponha a sua casa em ordem. Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequias? Ó, você vai para o céu, mas antes, organize a bagunça, não deixe nada bagunçado para ninguém. Para você ver como Deus leva a sério esse negócio de entregar na nossa mão responsabilidade de colocar em ordem. Eu quero encerrar essa minha palavra dizendo para você que esse ano já começou para você com muita responsabilidade, meu irmão. É porque Deus enxergou em você capacidade. E mesmo que você ainda não tenha capacitação,
mas capacidade você tem. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é ter capacidade, outra coisa é ter capacitação. A capacitação vai vir com o tempo. Sabe como foi que terminou essa história aqui? Quando Esté manda para Mardoqueu uma lista de desculpas, porque não podia fazer nada, porque normalmente a gente faz isso. Mardoqueu manda para ela essa resposta dizendo: você não sabe não que foi para esse tempo que Deus te colocou aí como rainha? Ela então convoca um jejum total. A palavra diz que até as escravas dela, que nem conheciam a Deus, foram forçadas a fazer jejum. A Bíblia diz que todos que participavam do trabalho para servir a rainha foram colocados para fazer jejum e pedir a Deus uma estratégia. Aí a Bíblia diz que a estratégia que Deus deu a ela foi essa: durante vários dias ela se perfuma, ela manda fazer uma roupa bem bonita, e a palavra diz que mesmo sem o rei chamar, ela aparece diante do rei, deslumbrante. Até porque, meu irmão, a mulher sabe como deixar o homem meio... A Bíblia diz que quando o rei Assuero estava sentado lá no seu trono, que a rainha Esté apareceu lá, o rei ficou sem saber o que fazer. E quando ela veio andando, ele ficou mais malucão ainda, e quando ela chegou perto, ele estendeu o cetro para ela, que era o sinal, porque se alguém aparecesse no pátio real, sem o rei chamar, ele teria que estender o cetro, senão os seus soldados podiam matar. E ele estende o cetro. E quando ele estende o cetro para ela, vocês lembram o que foi que ela foi lá pedir para o rei? Vocês lembram? Ela ia pedir misericórdia para o seu povo, né? Pois é, mas quando Deus nos dá a capacidade, Ele nos enche de sabedoria. Diga para a pessoa do seu lado: Deus te dá sabedoria. Entenda, tem gente que tem até a capacitação de Deus, mas põe os pés pelas mãos. A palavra diz que quando a rainha Esté chega lá toda bonitona na presença do rei, que o rei está todo assim fascinado, babando pela beleza dela, que ele estende o cetro, ela diz assim: rei, eu vim aqui lhe convidar para um jantar. Mulher sábia, né? Já pensou se ela chegasse lá? Eu vim aqui lhe dizer que tem um homem aqui do seu império que está tentando matar o povo e está fazendo isso de forma... Não, Deus traz sabedoria para quem Ele capacita. Você entende por que você que está dizendo que não tem como resolver esse problema, não é na sua inteligência, é na sabedoria de Deus. Aí o rei diz: quer dizer que você se preparou toda desse jeito só para me convidar para o jantar? É isso mesmo, vim convidar o senhor para o jantar. E outra coisa, eu quero convidar também o seu principal conselheiro, Amã. A Bíblia diz, irmãos, que o rei, ele fica encantado e diz: pois amanhã eu vou para o jantar. E Amã ficou se achando, né? A rainha veio me convidar para o jantar. A Bíblia diz que quando Amã sai dali, quando ele está passando na porta do reinado, Mardoqueu estava lá. E quando ele olha, todo mundo se curva e Mardoqueu não. Aí que ele fica mais com raiva. A Bíblia diz que ele chega em casa e comenta com a sua mulher: esse Mardoqueu me tira do sério. Todo mundo se curva perante mim e ele não. A mulher dele disse assim: faz uma forca para ele e pede para o rei autorização para enforcar ele, para ele ser morto antes do povo dele. Aí a Bíblia diz que Amã dá meia volta e vai falar com o rei. Já era de noite. Nesse íntere, o povo estava orando, jejuando. Quem tinha a responsabilidade de colocar em ordem o que estava em desordem estava agindo. Aí a Bíblia diz que o rei perdeu o sono e pediu para alguém ler uma história para ele. Aí pegaram lá dos livros que tinham na biblioteca, pegaram um livro e começaram a ler. Um dia, 2 homens armaram um plano para matar o rei. Só que esse plano foi descoberto por um homem, e esse homem contou aos oficiais do rei o plano, e o rei agiu, colocou para investigar, e esses homens foram descobertos e foram executados. E a palavra diz que o rei pergunta: e a recompensa que deram para esse homem que salvou minha vida? A pessoa que estava lendo disse: não tem nada aqui de recompensa. Não, mas precisava ter dado uma recompensa. Nesse momento que o rei está nessa discussão, chega Amã, para quê, gente? Pedindo a cabeça de Mardoqueu.
Ele ia lá pedir ao rei ordem para no outro dia enforcar Mardoqueu. Antes dele falar, o rei pergunta assim: Amã, o que é que eu como rei faço para honrar alguém que eu quero honrar? Acho que Mardoqueu fez assim, Amã fez assim. O rei está querendo me honrar. Rei, o senhor vai fazer o seguinte: sabe o último cavalo que o senhor usou? O senhor vai preparar esse cavalo. A última roupa que o senhor usou, vai mandar preparar para esse homem. E o senhor vai colocar esse homem em cima desse cavalo, andando pelas ruas da capital. E o principal conselheiro do rei vai ficar puxando as rédeas do cavalo, em um arauto gritando: assim o rei honra aquele que ele quer honrar. E Amã já estava dizendo, já estava se vendo na roupa, já estava se vendo em cima do cavalo. Aí o rei diz assim para ele: então vá e faça isso com Mardoqueu. Eu tenho para mim, gente, que ele teve quase um ataque cardíaco. Eu tenho para mim que ele teve quase um ataque cardíaco. E a palavra diz que no outro dia de manhã, ele estava lá pelas ruas da cidade, puxando o cavalo, e alguém gritando assim: honra o homem que o rei quer honrar. E Mardoqueu em cima do cavalo. Outro dia foi o dia do jantar. E a palavra diz que lá estava o rei, Amã e a rainha. A rainha preparou um jantar muito bonito. Porque mulher sabe fazer, né, gente? Quando quer preparar aquela comida para amolecer o coração do rei, ela faz. Aí a palavra diz que o rei estava encantado. E ele estava tão encantado que ele disse assim: minha rainha, se você quiser pedir metade do meu reino, eu lhe dou. Até porque o homem, como está bêbado, né, fica dono do mundo. E a palavra diz que ele tinha tomado muito vinho. E ele disse assim, está escrito, gente, depois leiam. Ele disse assim: se você quiser, eu lhe dou metade do meu reino. Ela disse: não preciso de muito não. Eu só quero que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. E o rei diz: por que você está me fazendo esse pedido? Ela disse: porque foi baixado um decreto no seu reinado. Já tem mês e dia determinado em que o povo israelita vai ser morto. E eu sou israelita. E a palavra diz que o rei fica tão perturbado com isso, em saber que a sua esposa, a rainha, seria morta, porque ele não podia voltar atrás na sua palavra. E a Bíblia diz que ele sai, de tão transtornado que ele estava, ele sai para tomar um ar no jardim do palácio. E a Bíblia diz que Amã ficou tão desesperado, porque viu que a coisa agora ficou ruim para o lado dele. E a Bíblia diz que ele agora se joga nos pés da rainha e se abraça com as pernas dela pedindo misericórdia. Quando o rei volta, olha a cena que ele vê: o homem agarrando a mulher dele. E a palavra diz que o rei diz assim, está escrito lá no livro de Esther, o rei diz assim: quer dizer que você não se importou em fazer um plano tão maléfico, agora você quer agredir a minha esposa? Aí a Bíblia diz que então os seus oficiais pegaram um pano e cobriram Amã. Já era um sinal da sua execução. A palavra diz que os oficiais do rei disseram para ele: eu soube, rei, que Amã construiu uma forca de 20 metros de altura. Meu irmão, você já parou para pensar o que é uma forca de 20 metros de altura? Esse pé direito aqui da igreja não tem a metade disso. O objetivo de Amã era dar uma lição para todo o povo, dizendo assim: ó, quem se mete comigo tem esse resultado. E a Bíblia diz que o rei disse assim: então execute ele nessa forca. Sabe qual é a lição que temos? Quando Deus nos chama e coloca nas nossas mãos a responsabilidade de pôr em ordem o que está em desordem, Ele vira a situação. O Senhor, Ele vira a situação. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu posso te dizer uma coisa: Deus, Ele confiou a você porque Ele sabe que você pode resolver o que você tem que resolver. Ele te chamou para colocar em ordem o que está em desordem. Foi assim que Paulo disse para o seu pupilo Tito. E é isso que Deus nos diz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.